Olá, Atibaia, Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos vivendo momentos de calamidade em todo o país, inclusive agora a nossa economia, ela começa a ser grandemente afetada, comércios fechados, shoppings, academias, os demais segmentos também, principalmente o pequeno empresário, também vem sofrendo com todo esse quadro. E o interessante é que o nosso presidente, dias atrás, fez um pronunciamento pedindo o fim da quarentena, que as empresas deveriam voltar às suas atividades normais. O interessante é que esse pronunciamento do presidente, ele está de igualdade com as ideias de Trump. Esse presidente americano, amado por alguns e odiado por muitos, é o que se parece, também disse e pronunciou que lá o isolamento vai durar 15 dias apenas. Esses dias, o ministro da Defesa de Israel, Naftali Bennett, ele também pronunciou em um vídeo essa ideia que Israel não iria parar, não iria aderir o isolamento. Para ele, a melhor forma, eu vou colocar o link do vídeo aqui para vocês acessarem, a melhor forma é isolar os idosos, não ter contato com os idosos, apenas fazer compra para os idosos, mas mantendo uma certa distância, cuidando dos idosos, porque para ele, 80 a 90% das pessoas vão pegar o vírus. Então, isso é inevitável. Então, isolando os idosos, eles não serão atingidos. Quando as pessoas pegarem o vírus e assim os seus corpos desenvolverem os anticorpos, poderão voltar a ter contato com os idosos, não assim transmitindo mais a doença e o vírus a ele. Então, os isole nesse momento de pandemia. Essa é a orientação do ministro da Defesa de Israel, que bate em ideia ali com Bolsonaro e com Trump. Mas eu também gostaria de fazer rápidas observações aqui no governo atual do Bolsonaro diante de toda essa pandemia do que nós estamos vivendo no Brasil. Infelizmente, não seria um momento agora para esse alinhamento ou desalinhamento das diretrizes governamentais no nosso país, causando confusão na cabeça da gente, porque a mídia ela tem uma força grotesca. Então aqueles que querem derrubar o governo principal, o governo atual, o que elas fazem? Jogam ideias contrárias daquilo que o governo fala, ok? Então essa briga política por trás de uma pandemia, aonde até dizem que o surgimento desse vírus lá na China tem alguma coisa a ver com uma teoria da conspiração chinesa, porque quando um país sobe na bolsa de valores, o outro cai ou o outro perde, e tem uma briga política por trás de tudo isso, interesse, isso é o que dizem, ok? Estou repassando algo que ouvi, tanto é que a China recuperou 91% dos seus casos de coronavírus, construiu um hospital em 10 dias, isso é um noticiário que todo mundo viu aí, ok? Mas o que me entristece é essa briga política por trás de tudo isso em nosso país, no nosso país. Isso não deveria acontecer para tentar derrubar o governo atual, para tentar enfraquecer a economia do nosso país. O Brasil, ele não pode parar. Isso é uma realidade, porque diferente dos países de primeiro mundo, que tem ali uma determinada organização ou reserva financeira, o Brasil, ele não pode parar. Não tem como o nosso Brasil parar. Existem pessoas aí que precisam do mínimo para sobreviver, e essa quarentena, algumas coisas que têm ocorrido no nosso Brasil, tem tirado esse sustento mínimo das pessoas, ok?
O que me assusta também aqui no Brasil é esse desalinhamento do governo com os seus ministros. O governo da saúde opta pela quarentena e pelo isolamento total. Aí vai o seu presidente e diz que nós deveríamos quebrar a quarentena. Mais ou menos como acontece no governo de Trump. Esse desalinhamento em todo o tempo traz confusão na cabeça do povo. Diferente de Israel. Quando Bennett disse aquilo lá, o governo e os ministros estavam em alinhamento com ele. Então esse desalinhamento de que homens que o próprio Bolsonaro escolheu agora vão contra ele. Hoje pela manhã eu já estava lendo que o ministro da Saúde, ele já voltou atrás de algumas ideias e já está se realinhando com as ideias proferidas por Bolsonaro em alguns dias atrás. Uma outra questão também, que em 2009 o vírus H1N1, ele também causou tantos males e tantos efeitos negativos na sociedade, muito parecida com o coronavírus, numa proporção menor, ok? E o governo daquela época, ele teve a mesma atitude que o governo atual. Isso não é mostrado para nós pela ausência das redes sociais como nós temos hoje. O WhatsApp, por exemplo, que facilmente você compartilha um vídeo incentivando, cutucando ou influenciando outras pessoas. Mas o H1N1 teve um impacto muito parecido com álcool gel, máscara, o distanciamento de pessoas na mesma proporção. Ok? E o que me chama a atenção na atitude do governo atual é que ele pediu para que as empresas cortassem metade do salário das pessoas. Ok, as empresas fizeram isso. Muitas empresas que pararam com a produção para não dispensar os seus funcionários, cortaram metade do salário. Mas eu pergunto, por que o governo também não cortou metade dos impostos? Água, luz e outras obrigações, como a própria internet. Por que o governo também não cortou isso pela metade dos valores? Por exemplo, eu tenho uma pequena empresa e nós, nessa quarentena, nós não estamos utilizando o local. E não há nenhuma lei dizendo que os proprietários, se houver, se alguém puder colocar aí, eu iria agradecer muito, dizendo que aqueles que alugam locais comerciais poderão também pagar metade desses aluguéis. Eu vi que a orientação é: tente entrar em contato com o proprietário, tente falar amigavelmente com o proprietário para ver se ele reduz alguma coisa. Aí eu pergunto, como é que fica o pequeno empresário, o micro, nessa questão? Como é que fica? Dificilmente ele vai sobreviver se essa quarentena continuar. E você que é microempresário, deixa eu te dar algumas dicas aqui que eu acredito ser coerentes, independente do ramo em que você trabalha ou dependendo do ramo que você trabalha. Utilize entregas. Se você produz, continue com a sua produção e dê um jeito de anunciar em redes sociais, em outros canais que fazem anúncio, lista de transmissão pelo WhatsApp. Continue fazendo as suas entregas. Já que o cliente não pode ir até você, vá você até o cliente. Outra dica que eu te dou: não aumente o valor dos seus produtos. Já que não está vendendo ou não tem muito aonde procurar, vou aumentar o valor dos meus produtos. Não façam isso, que as pessoas vão correr para os grandes. E para a população, não corra para os grandes. Os grandes vão sobreviver diante dessa crise. O Big, Nagumo, Pão de Açúcar, outras redes de mercado, outros segmentos grandes também, eles vão sobreviver. Ajude e apoie o pequeno empresário, aquele que tem um mercadinho perto da sua casa, um pequeno varejo, um comércio. Apoie eles, comprem deles. Fica aí a dica tanto para o micro quanto para as pessoas: apoie, comprem deles.
E aí, diante de tudo isso, nós devemos ou não nos preocupar com o vírus, com a questão, ou existe uma questão maior a ser preocupada, como por exemplo, a economia de um país? O Bolsonaro chamou de gripezinha. Eu não gosto muito desse termo, até em respeito com as pessoas que perderam entes queridos, aqueles que estão lutando na UTI, aqueles que têm parentes na UTI lutando, chamar de uma gripezinha, menosprezar, que ainda que seja uma quantidade pequena, mas que morreram 20 mil pessoas, eu acho que cabe aí um pouquinho de respeito quanto os termos a serem utilizados. Mas devemos nos preocupar ou não, ou tratar como uma gripezinha? Existe também um grupo de pessoas, inclusive atores, que optaram por essa frase aí: fique em casa, fica em casa. Alguns atores que foram contaminados com o vírus e outros que não, aderiram essa campanha do fica em casa, não saia, 100%, seja você idoso, seja você criança, seja você adulto, fique em casa, não saia, 100% de quarentena. Eu prefiro optar, eu gosto muito das palavras desse médico, Ronald Rolfe. Ele diz assim: nada de pânico, mas nada de negação também. Não tratar o vírus como uma gripezinha, mas também não fazer do vírus a pior coisa do mundo. O país não pode parar. Se nós aderirmos totalmente o que a imprensa diz, esse país vai quebrar. Nós não somos um país de primeiro mundo. Não só o microempreendedor vai quebrar, mas as grandes vão quebrar também, e toda a economia de um país. Inclusive o próprio presidente, diante de toda a sua fama. Como eu tenho feito nas demais questões, eu queria deixar um versículo bíblico aqui para a nossa meditação. Será que de fato nós devemos nos preocupar com o vírus ou tem uma coisa maior? Olha que interessante o que Jesus diz em Marcos 2, verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Deixa eu contar rapidamente o que está acontecendo aqui. Jesus chega ali em Cafarnaum, em uma determinada casa, e o texto bíblico diz que alguns homens, quando Jesus estava discursando, tentaram levar um paralítico até ele. Não conseguindo, levaram pelo teto, tiraram algumas telhas e desceram o paralítico por essas telhas. E Jesus ficou admirado de ver a fé desses homens. E Jesus disse assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus fica simplesmente admirado com a fé daqueles homens e pronuncia essas palavras. Se nós estivéssemos ali, nós iríamos dizer: mas Jesus, o que esse homem precisa hoje não é de perdão dos pecados. Esse homem precisa voltar a andar. Esse homem precisa ser reintegrado na sociedade. O problema desse homem é a sua dificuldade de locomoção. E se ele fosse curado, ele iria ser a pessoa mais feliz do mundo, mais grata do mundo. Mas Jesus, que conhece o homem a fundo, sabia que o grande problema do homem e da humanidade não é a cura de uma enfermidade, não é o término com uma pandemia, mas é o perdão dos seus pecados. E o que é pecado? É aquela ideia da gente viver como se Deus não existisse, na ausência desse Deus. Isso é pecado. Ignorar a existência desse Deus. A Bíblia diz que um dia os nossos primeiros pais erraram lá em Gênesis capítulo 3, desconectando desse Deus, e todos os homens, em consequência, passaram também a nascer já desconectados desse Deus, e há um vazio em nosso coração, e nosso coração sempre busca as coisas, meios materiais, profissão, se satisfazer naquilo que não pode dar prazer.
Mas Jesus, conhecendo a necessidade daquele homem, Jesus diz: os seus pecados estão perdoados, porque ainda que eu cure, e mais tarde Jesus vai curá-lo, ainda que eu cure daqui uma semana, daqui uns dias, daqui um mês, você vai voltar a reclamar da sua vida cotidiana, porque o seu problema é mais embaixo, é o seu coração que está desconectado desse Deus. Feliz o homem que tem os seus pecados perdoados por esse Deus, que resolve de uma vez por toda a grande questão da sua vida, que é o caminho de volta para a eternidade, que é o caminho de volta para os braços desse Deus. Termino a minha reflexão fazendo rápidas aplicações. A primeira dela: leia, reflita e ore. Faça assim o seu posicionamento com liberdade, respeitando a opinião dos outros. Respeite, se posicione sim o que você acha diante dessas questões, mas respeite, não discute, não vá contra totalmente a opinião dos outros, não fira corações. Nesse momento de isolamento, poucas pessoas estão ao nosso redor. Já pensou se a gente ficar brigando com ela, discutindo com elas, criando inimizade com essas pessoas? Saiba respeitar a opinião do outro. Tire bons proveitos da opinião do outro. Muitas vezes você não concorda, mas algumas coisas que ele disse são de grande validade. Faça isso. Mas uma segunda questão: evite comparações absurdas. Existe gente dizendo assim: porque no trânsito morre muito mais gente do que por coronavírus. Porque o HN1 matou muito mais que o coronavírus em determinado país. Porque morre muito mais gente de fome do que pelo coronavírus. Gente, não compare desgraça com desgraça. São males. Isso não tem nada a ver de tentar resolver o problema do coronavírus sem resolver o outro problema. E jamais esqueça que o maior problema da humanidade, que precisa sim ser resolvido com urgência, é o nosso pecado. Esse sim é capaz de matar o corpo e a alma. Esse sim nós precisamos resolver com máxima urgência. E não a questão, gente, política, que é secundária. Não a questão de uma pandemia que vai passar em nome de Jesus, que é secundária. Nós precisamos confiar plenamente, não em partido político, não em ideologia política, mas nesse Deus Criador que está no controle de todas as coisas. Eu gostaria de orar, mas antes disso, de desafiá-lo a deixar o seu comentário aí. Nós devemos quebrar o isolamento, sim ou não? Nós devemos sim voltar às nossas atividades? Compartilhe aí com a gente um pouquinho do que você pensa. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, ó Pai, por essa reflexão. Nos ajuda, Senhor, a respeitar o próximo, a entender, ó Pai, as questões do próximo. E não permita, Senhor, que ideologias políticas, que partidos políticos, ó Pai, venha desunir o seu povo nesse momento de pandemia. Abençoa a nossa gente, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, e visita com grande poder aqueles que estão na UTI, Pai, aqueles que estão contaminados por esse vírus, que o Senhor os dê força, que a sua graça os sustente, e que essas pessoas possam mais tarde reconhecer que só o Senhor é Deus, ó Pai, e reconhecer que o Senhor enviou Jesus Cristo naquela cruz para morrer por nós. Nos dá, Senhor, confiança em Ti, aumenta a nossa fé diante de tudo isso, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, gente. Amém.